E aqui, continuação do exercício anterior sobre tubulação, onde foi adicionado um isolante térmico, certo? E vamos fazer os mesmos cálculos. Quem não viu, veja o vídeo anterior para poder entender este, senão fica complicado. Então vamos lá. Eu coloquei aqui os dados. Então o que foi feito? Foi adicionado um isolante térmico. Então, já que foi adicionado o isolante térmico, ele já me deu a condutividade térmica do isolante, é de 0,055 watts por metro graus Celsius. E a espessura do isolante também ele me deu. Então, com esses dados já consigo calcular tudo do exercício anterior também. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos passar a unidade de medida para metros, né, que está em centímetros. No meu caso, a espessura. A espessura 0,5 centímetros vai ficar na 0,005 metros. O diâmetro externo do meu isolante é igual a 0,125 metros, onde o meu raio, o que eu vou chamar de raio 2 nesse exercício, é raio 2 do isolante, para não confundir com o raio 2 que é o do aço, certo? Então meu raio ele é igual a 625. Como que eu acho esse raio? É só pegar o diâmetro e dividir por 2, certo? Então vamos aqui a resistência. Meu desenho está pronto. Vamos fazer aqui o fluxo. Então aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho convecção, condução do aço, condução do isolante e convecção do ar. E dentro é convecção do fluido, certo? Então aqui vamos à resistência. A resistência minha é resistência de convecção do fluido mais resistência de condução do aço mais a resistência de condução do isolante mais a resistência de convecção do ar, certo? Certo. Vamos calcular as resistências e fazer a somatória delas. Então, o meu R de convecção, do fluido é o seguinte: como a gente já calculou no exercício anterior, não precisa calcular de novo. Então, portanto, quem está vendo esse, veja o anterior para poder entender. Então, como a gente já calculou, só vou colocar aqui os dados para ficar mais rápido. Isso é a minha convecção do fluido. O segundo, minha condução do aço, que a gente já calculou também. A gente já calculou a condução do aço. A condução do aço é igual a 4,446 vezes 10 a menos 4. Lembram? É isso aí. Agora, a resistência de condução do isolante, eu tenho que calcular. Por quê? Porque eu não tenho essa informação. Então, como que fica? Ln, que é a fórmula, 0,0625, que é o raio externo, dividido por 0,0575, que é o meu raio interno do isolante. Tudo isto dividido por 0,055. Por que 0,055? Que é a minha condutividade aqui do isolante. Ele me informa aqui, ó, certo? Vezes 2, vezes 3,14, que é o π,
vezes 1, que é o meu comprimento da tubulação, certo? Então, minha resistência de condução do isolante é igual a 0,2413 graus Celsius por watt. Essa é a resposta da minha resistência do isolante. E falta a minha resistência de convecção do ar, que eu também preciso calcular lá novamente. Por quê? Porque mudou alguns dados. Então eu vou calcular lá 20 vezes 3,14 vezes. Agora o que mudou? O que mudou é o que? É o meu diâmetro externo. Por isso que eu tenho que calcular novamente o R convecção do ar. Diâmetro externo é 0,125 metros, certo? Vezes 1. Então, meu R de convecção do ar é igual a 0,1273 graus Celsius por watt. Beleza, achei todas as resistências. Agora eu tenho que saber o que? Saber o meu R total, a minha resistência total. R total é a somatória das minhas resistências, onde eu tenho 0,00398 mais 4,446 vezes 10 a menos 4 mais 0,2413 mais 0,1273, onde aqui eu posso pôr que é minha resistência 1, minha resistência 2, minha resistência 3 e minha resistência 4, certo? Então aqui eu tenho a resistência 1, aqui ó, resistência 1, resistência 2, resistência 3 e minha resistência 4, certo? 4 resistências, 4 valores para serem somados. Então o meu R total ele vai ser igual a 0,3730 graus Celsius por watts, certo? Então aqui, beleza, chama a resistência total. Só que ainda preciso saber o fluxo de calor, fluxo de transferência, certo? Então o fluxo de transferência, ele é K delta T, que divide a resistência total. Que no meu caso aqui é 80 menos 25, que divide 0,3730. Então é igual a 147,45 por metro quadrado, certo? Achamos o fluxo de calor. Achamos o fluxo de calor, beleza. Só que também o exercício ele me pede algumas coisas a mais. Me pede a temperatura interna do aço, me pede a temperatura externa do aço e também me pede a temperatura externa do isolante. Então, como que eu calculo? Temperatura interna do aço, que eu coloco 80 menos a fluxo de calor, vezes a resistência de convecção do fluido. Opa, esse valor aqui a gente tinha calculado já no exercício anterior, certo? Só que agora eu vou utilizar um novo fluxo de calor, que é deste exercício com isolante. Então, minha temperatura interna do aço com isolante vai ficar igual a 80 menos,
80 menos 147,45, que é o meu resultado do fluxo de calor, vezes 0,00398, que é a minha resistência à convecção do fluido, certo? Então, a minha temperatura interna do aço é igual a 79,41 graus Celsius, certo? Achamos a primeira. Agora a segunda, que é a temperatura externa do aço. Usar o mesmo princípio. 79,4, que é a minha temperatura aqui na face do diâmetro interno do tubo. Menos a resistência de condução do aço. Nesse caso eu uso a condução do aço e não a convecção. Convecção do fluido para a primeira, segunda, condução do aço, certo? Então a temperatura externa na parede externa do aço é igual a 79,4 menos 147,45 vezes 4,44 vezes 10 a menos 4. Então a minha temperatura do aço é igual à temperatura externa do aço é igual a 79,34 graus Celsius. Beleza, mudou pouca coisa. O aço ele tem uma condutividade alta de calor. Então agora no isolante vamos calcular a temperatura externa do isolante, que vai ser igual ao meu fluxo de calor vezes minha resistência e condutividade do ar mais 25, não é menos, é mais, porque é o lado externo, o lado de fora. Então, substituindo os valores, vai ficar igual a 147,45 vezes a resistência de condução do ar, que era quanto? Era 0,1273, que já calculamos lá no exercício. Mais 25. Então, minha temperatura externa do isolante vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 43,77 graus Celsius. Ou seja, ela caiu bastante, né? O fluido estava 80 graus no fluido, 79,41 na parede interna do aço, parede externa do aço 79,34 e a parede externa do isolante 43,77. Aqui, ó. O tubo está aqui. Então, a temperatura externa do isolante, temperatura externa do aço, temperatura interna do aço. Certo? Falou, pessoal. Obrigado. Espero que ajude alguém.